Vamos nos preparar para iniciar nossas atividades dessa noite, a nossa reunião doutrinária. Vamos nos conectar com a equipe espiritual que já está aqui conosco, nos acompanhando. Então vamos estar totalmente aqui dentro, com pensamento aqui nas mensagens que serão passadas. Respirando tranquilamente, se colocando numa posição confortável na cadeira, desligando qualquer contato com o meio exterior, para que possamos com calma, com o coração tranquilo, iniciar essa jornada. Casa do Caminho, pronto atendimento espírita, está aqui de portas abertas para vocês, tanto encarnados quanto os desencarnados. Para tal mister, faz necessário, claro, angariarmos recursos financeiros mesmo, para montar toda essa estrutura, fora outras que não se enxerga assim de pronto. Para isso temos algumas atividades, algumas campanhas que todos nós podemos participar, porque isso aqui é uma construção de todos nós. O esforço de todos vai fazer com que essa casa esteja sempre viva, esteja sempre crescendo, esteja sempre ajudando o próximo. Por exemplo, nós temos a nossa livraria, em que vocês podem adquirir exemplares da doutrina espírita a preços módicos, ao mesmo tempo se instruindo e ajudando a casa. Temos a nossa cantina, quando você chega logo, você pode degustar deliciosos lanches, e é mais uma forma de contribuição. Sabemos que todos nós temos aquela roupa, aquele sapato, aquele utensílio, aquele móvel, que já está ali no canto, no guarda-roupa. A gente olha, vai se preparar para sair, olha para ele, finge que vai pegar, mas não pega, pega outro, e está lá há anos lá parado. Então acho que é hora de pegar aquele item e doar, para que outros possam usufruir. E aí você pode fazer isso aqui na casa. Nós temos um bazar em que você pode doar essas roupas, sapatos, utensílios, móveis, etc. E esses itens são colocados à disposição da comunidade a preços bem módicos. Então ajuda de duas formas, Ajuda a comunidade, a região a adquirir esses produtos de uma forma mais tranquila e ajuda aqui a recursos para a nossa casa. Nós estamos vivendo nesse momento a campanha da nossa rifa, que vai correr no dia 28 de maio. Vocês podem olhar ali na frente, tem um banner indicando os prêmios. Olha, tem geladeira, duplex, cama box, TV de 43 polegadas, notebook, E aí vocês podem adquirir o bilhete. Olha, R$2, você vai concorrer com 2 números. Olha que interessante. E aí, mais uma vez, ajudando a toda essa construção que a gente está cada dia mais melhorando para atendermos. A Casa do Caminho participa do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. E aqui viemos agradecer que sempre nós estamos conquistando recordes de arrecadação de cupons fiscais e notas. Convidá-los a participar ainda mais, entregando esses cupons fiscais e notas fiscais ali na entrada do estacionamento. Tem um local específico para isso. E aí nós iremos trocar e participar do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Todo recurso arrecadado é direcionado para as obras da casa. Muito importante a participação de todos. Vamos nos acalmar. Pedimos, por favor, que vocês não guardem lugar, Deixe o lugar vago para que as pessoas que chegam aí possam sentar. Desligue o telefone celular e nos colocar em situação tranquila para a gente iniciar nossas atividades. Eu já fiz o anúncio aqui mais cedo, vai voltar a anunciar o livro do dia, que está ali na frente, na entrada do salão.
Marcelo está ali colhendo assinaturas. Por R$1 você pode concorrer ao livro do dia. E o sorteio é feito aqui ao final da reunião doutrinária. Vamos lá, né? Vamos iniciar nossas atividades em horário com a leitura do texto Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que a espécie de forças projetamos naqueles que nos creem. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas revoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas da nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia, emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse momento de aprendizado na sua seara. Rogamos, Senhor, o concurso dos bons espíritos possa nos inspirar o palestrante e possa fazer com que nós compreendamos a mensagem aqui proferida, para que possamos usá-la em nosso engrandecimento espiritual, para que possamos cada vez mais crescer como espírito e como pessoas. Rogamos o concurso dos bons espíritos para estar sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Vou dar o recado primeiro. Meus amigos, com muita satisfação e alegria, a palestra de hoje será proferida pelo nosso colega aqui da casa, amigo César Marques, e terá como tema o Livro dos Espíritos, 159 anos iluminando consciências. Preste bastante atenção à palestra, é muito interessante. Que Jesus nos abençoe a todos. Agora é minha vez de dar boa noite e agradecer ao mestre a oportunidade de falar em nome dele, por ele e para ele e para todos vocês. Hoje é um dia de festa, é um dia de comemoração, porque ontem o Livro dos Espíritos comemorou 159 anos. E é uma responsabilidade muito grande falar desse alicerce da nossa doutrina, que nos guia, muitas vezes, e na maioria das vezes, nos conforta e nos ensina, nos mostrando sempre o caminho do bem,
do amor e da caridade. E nada melhor do que começar a noite de hoje orando. E dizem que quem canta, ora 2 vezes. Então eu aproveitei e chamei aqui meus meninos, que eu chamo carinhosamente assim, porque eu conheço eles desde quando eles eram bem pequenos, desde quando o Juan não aguentava nem segurar a guitarra, são músicos profissionais. E eu pedi que eles viessem hoje para celebrar com a gente. E a gente vai ouvir uma música que é de Luiz Caldas, chamada Deus. É uma música bacana, prestem atenção. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês todos, na Casa do Caminho, prestigiando o nosso amigo aqui, César Marques. Vamos fazer essa música, é muito bacana, muita luz. Deus, abre os braços sobre mim, o que parece ser fim não é nenhum começo. Deus, pra pensar em nós, sabe a gente ouvir tua voz, ao menos o endereço. Juro não te perturbar, ao te encontrar o meu coração abrirá uma porta, sem temor escancarado para o seu amor. Desenradia o mais puro amor e faça com que o ódio se transforme em flor. Pai, me ensina como é bom ser bom, pois nascer puro é um dom e eu não desconheço. Pai, por favor venha pra cá, a ira que paira no ar, por dentro eu estremeço. Juro, vou tentar mudar tudo à minha volta, o que me importa é a realidade. O confronto da tristeza com a alegria, desenradia o mais puro amor e faça com que o ódio se transforme em flor. O que me importa é a realidade. O confronto da tristeza com a alegria, Deus irradia o mais puro amor e faça com que o ódio se transforme em flor. E a gente começou falando de Deus. E essa é a primeira versão, né, original do Livro dos Espíritos, que há 159 anos o decodificador apresentou para a humanidade. Só que o Livro dos Espíritos, ele para nós pode ser considerado como o Consolador prometido por Jesus. Aquele Jesus que falava para todos nós em parábolas. Eu digo para todos nós porque certamente nós estávamos lá. Não sei de que forma, não sei como, não sei fazendo o quê, mas com certeza nós estávamos naquele momento ouvindo o Mestre falar por parábolas. Só que como o Espiritismo, ele fala que nós evoluímos e crescemos, e é por isso que nós estamos aqui hoje reencarnados, para cumprir mais uma etapa da evolução. O Consolador prometido por Jesus, que está em João, no capítulo 14, de 15 a 17 e 26, o Mestre nos diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco.
O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Jesus nos promete que o Consolador vai confirmar tudo aquilo que ele nos ensinou há 2016 anos atrás. Quando ele começa falando que se me amais, guardai os meus mandamentos, e o maior de todos os mandamentos é o amor. É o primeiro e único mandamento. Eu me lembro que quando eu fazia catequismo, eram uns 10 mandamentos, e eu ficava, naquela época a gente era arguído, né? E a catequista pedia que a gente decorasse os 10 mandamentos. E a minha avó Naí, que já desencarnou e com certeza deve estar aqui essa noite, ela me dizia: meu filho, são 10, mas se preocupe só com o primeiro, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Difícil, não é? É difícil você amar o teu próximo como a ti mesmo, porque Jesus diz: se te chamarem para caminhar 2.000 quilômetros, caminhe com ele e depois caminhe mais 4. Se alguém vier tomar a sua túnica ou a sua camisa, dê também a sua túnica. É a mesma coisa que o cara vir roubar seu celular e você dizer: você esqueceu minha carteira. É difícil você amar o próximo como a ti mesmo. Principalmente quando nós não nos reconhecemos e não nos vemos e não nos amamos como devemos. O espírito com quem eu trabalho, Lucas, ele diz: meu filho, não existe teste maior e melhor do que o espelho. Porque no espelho não existe máscaras. Nós nos vemos como nós somos. Podemos sair dali e mentir para o mundo todo. Podemos sair dali e mostrar uma coisa totalmente diferente da realidade. Mas nós não conseguimos nos enganar. Existem os mentirosos que são mitômanos, que mentem tanto que acreditam na própria mentira. Mas nós somos os nossos juízes e somos os nossos carrascos. Eu digo isso porque a nossa consciência jamais vai mentir para nós. Você pode mentir a vida toda, pode enganar o outro a vida toda, pode dar a volta em todo mundo o tempo todo. Mas quando tiver só você e você, amigo, e não fique esperando que você vai encontrar Deus barbudão sentado numa poltrona, com o controle remoto na mão, dizendo: você sobe, você desce. Porque não tem nem em cima nem embaixo, já que a Terra é redonda e está flutuando no espaço. Então, em qualquer lugar que você estiver, pode ser cima, pode ser embaixo, você vai encontrar somente a sua consciência, que é o seu juiz. E você também, além da sua consciência, que é o seu juiz, vai encontrar um carrasco, que é você mesmo. E esse carrasco, eu garanto a vocês, que é um carrasco muito mais duro e muito mais cruel. Mas além disso, existe a misericórdia. E é isso que Jesus nos chama e nos apresenta. Jesus promete outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pode dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Jesus falava em parábolas e falava para pessoas rudes, duras, pescadores, agricultores, trabalhadores do campo, para pessoas sem cultura. Há 2016 anos era tudo diferente como tem hoje. Não tinha o Google, não tinha internet, não tinham redes sociais. Hoje em dia eu falo para meus filhos: na minha época eu tinha uma Delta La Russa, eu tinha uma Conhecer, eu tinha uma Barça,
que era cada livro grossão, que você tinha que ir lá e buscar o conhecimento. Hoje em dia no celular, você bota no Google, os meninos sabem tudo a todo tempo. Isso é evolução. Isso também faz parte do Consolador que o Cristo nos prometeu. Essas crianças já nascem prontas, elas vêm de outro planeta e vêm com uma moral que é diferente da nossa. Elas vêm mais dóceis, mais amáveis. Lembrando que nós, pais, somos responsáveis pelos filhos que nós temos. Né, Aldinho? Porque eles são nosso espelho. Eles refletem a nossa luz e o nosso brilho. Você é responsável pelo seu filho. Pense nisso. Eu agradeço a meu pai todos os dias por ter me feito trabalhar cedo, por ter me feito estudar muito e por não me dar tudo que eu queria. Vocês não sabem o quanto eu agradeço a meu pai. E digo a ele, eu queria ser um pai tão bom como você foi para mim, como você é para mim, porque ele ainda está vivo e a morte não existe, vai continuar sendo sempre. Somos responsáveis por essas crianças. Somos responsáveis por não dar aquela roubadinha no trânsito. Somos responsáveis por não furar a fila. Somos responsáveis por não aplicar a lei de Gerson. Coitado de Gerson, hein? E gostava de levar vantagem em tudo e nem era assim como diziam. Foi produto do marketing. Eu sou jornalista, entendo um pouquinho disso, de comunicação de massa. E nós somos, sim, produtos de uma comunicação cruel, que nos faz acreditar que nós só seremos felizes pelo que nós temos e não pelo que nós somos. Você sabe qual é o problema do orgulhoso, do vaidoso? O medo. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o maior problema do orgulhoso e do vaidoso é o medo. Ele tem medo do outro. Ele tem medo do que é mais bonito, do que é mais inteligente, do que tem mais dinheiro, do que tem um carro no ano. Ele tem medo de se sentir inferior. E ele acaba acreditando naquilo que vem lá de cima e que lhe coloca para baixo. E aí vem Jesus e nos promete que o Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Cristo só disse em parábolas. E o Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir. Se você já tem mais de 15 minutos como espírita, perdeu, playboy. É assim que meu filho João fala para mim, perdeu. Porque você já tem a consciência. Você já tem o conhecimento. Você já sabe o caminho, o norte. E se você não vai, a responsabilidade é sua. Porque Deus, ele nos dá uma coisa chamada liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é como um agricultor que sai semeando no campo, vai jogando a semente. Agora cuidado, porque quem planta, colhe. Se você planta o bem, a caridade, o amor, a paz entre os homens, você vai colher isso tudo. Tenha certeza. E não pense que você vai colher lá na frente quando você morrer, não. Você vai começar a colher agora. Porque através do seu pensamento é que você vai escolher quem lhe rodeia. Não só os encarnados, mas uma pleiade de desencarnados também, que vão vibrar na mesma sintonia do seu pensamento, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade. Então é bom pensar um pouquinho antes de pensar. Difícil, né? Como é que eu vou pensar? O que é que eu vou pensar? Fazendo o que Jesus nos disse: meu filho, vigiai e orai todo o tempo. Porque aquele que vigia e ora não cai em tentação. Porque aquele que vigia e ora está imune. É como se tivesse tomado uma vacina da H1N1. Você fica imune à influência, à intuição. Fica imune a essa galera que lhe rodeia e que fica ali dizendo: só mais um pouquinho, só dessa vez, não tem problema não. Em nome de Deus. A gente ouviu tanto isso esses dias, né? Não fale o nome de Deus em vão. Você pode, segundo Paulo, quando escreveu para os Coríntios, você pode entrar e sair de qualquer lugar sem se contaminar. Tudo posso, mas nem tudo me faz bem. Será que a gente já pensou nisso? Eu posso tudo. Vós sois deuses, disse o Cristo.
Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Que a responsabilidade de ser Deus. E o único combustível para isso é uma palavrinha de 2 letras: fé. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso cantar igual Ravena. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso tocar igual Juan. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode chegar para uma montanha e dizer: saia daqui, vá para lá, e ela lhe obedece. Mas é preciso ter fé. O Espiritismo, ele vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Ele levanta o véu propositadamente, lançando sobre certos mistérios, e vem por fim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. É isso que o Consolador vem nos fazer. É essa promessa que o Cristo nos fez e que está se cumprindo agora, e que começou a ser cumprida há 159 anos atrás. Num período, principalmente na França, na Europa, onde o iluminismo no século XIX estava surgindo. O positivismo, onde a ciência, a teologia, a filosofia, onde o homem começava a entender que a terra não era chata, que ela era redonda, e que não era o sol que rodava em torno da terra. Às vezes queremos ser o sol, né? E podemos ser o sol, podemos brilhar como o sol, mas não podemos fazer com que as pessoas fiquem ao nosso redor a todo tempo. Precisamos ser humildes e ter a consciência de que esse cara aqui, teve a humildade de Allan Kardec. Esse cidadão aqui, bonitão. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele foi escolhido pelo Criador. Ele faz parte da pleiade direta do Cristo. Reencarnou na Terra com a missão, e ele mesmo disse: e se eu não conseguir fazer isso? E o Espírito da Verdade disse: outro vem e faz no seu lugar. E a vida é assim, né? Às vezes nós nos colocamos nessa posição, às vezes temos uma missão importante e nos tornamos medrosos. E se eu não tiver condição de fazer isso? Ora, pois, vós sois deuses, tenha fé. Ele nasceu em Lyon no dia 3 de outubro de 1804, morreu em Paris em 31 de março de 1869. Foi um influente educador, autor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como codificador do Espiritismo, também denominado de doutrina espírita. Foi discípulo do reformador educacional Pestalozzi, um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, mais notoriamente a mediunidade. Assuntos que antes costumavam ser considerados inadequados para uma investigação do tipo. Ele adotou o seu pseudônimo para diferenciação da codificação espírita em relação aos seus anteriores trabalhos pedagógicos. Em 6 de fevereiro de 1832, ele casou-se com Amélie Gabrielle Boudet. Em 1824, retornou a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público. Após o ano de 34, passou a lecionar publicamente diversas obras sobre educação e tornou-se membro da Real Academia de Ciências Naturais. Por que eu botei isso aqui? Para que a gente tenha noção de que ele não é qualquer um. Que ele não é César. Ele foi escolhido por Deus e foi preparado por Deus para essa missão. Podia ter sido qualquer um, mas foi ele. Ele era um cara que, quando se formou, dava aula de graça para vários jovens na sua casa. Um cara que não quis que o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era conhecido
em toda a França e na maioria da Europa, que foi discípulo de Pestalozzi, influenciasse na obra de que ele estava para iniciar. Como pedagogo, o jovem Rivaio dedicou-se à luta por uma maior democratização do ensino público. Entre 35 e 40, manteve em sua residência, na Rua Severs, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e outros. Rivaio tomou conhecimento do fenômeno da escrita mediúnica ou psicografia, e assim passou a se comunicar com os espíritos. Um desses espíritos, conhecido como espírito familiar, que tinha o nome de Zéfiro. Um detalhe. Na Europa, no século XIX, tinha começado a surgir nas casas, nos salões, o fenômeno das mesas girantes, onde a sociedade se reunia em tom de brincadeira, de curiosidade, e muitas vezes nós estamos aqui, não digo todos, mas alguns, com esse sentimento de curiosidade. Vou ver para ver como é que fica, vou lá na Casa do Caminho para ver como é que é, e quando chegam aqui se surpreendem, e são arrebatados, são tomados por esse amor e esse sentimento que esse cara teve. Esse espírito familiar, que tinha o nome de Zéfiro, ele mais tarde, ele sabe que esse espírito e ele já foram amigos no passado. E que ele tem esse pseudônimo, né, de Allan Kardec, porque no tempo das Galhas, ele e Zéfiro, que eram druidas, né, que eram sacerdotes, e Zéfiro diz, não, você era vegetariano, você era um sacerdote, era um homem das letras. Eles têm uma ligação próxima na criação e na decodificação do livro. Camille Flammarion, um espírita de grande cultura e erudição, viveu entre o século XIX e XX na França, tendo sido grande amigo de Allan Kardec, e foi um dos primeiros a ler o Livro dos Espíritos. Flammarion tem uma passagem bacana. Quando Kardec ele vai pegar o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos na editora, esse cara aqui, Flammarion, que era um cientista, ele pega o livro, abre, lê algumas poucas passagens do livro e fica surpreso e pergunta à dona da editora e diz, quem é esse Allan Kardec? E ela diz, o senhor está tendo agora o prazer de conhecê-lo, é o senhor Rivaio. E ele toma um susto, porque Rivaio era um erudito. Eles ficam amigos. E quando Allan Kardec desencarna, esse cara aqui, ele faz um discurso comovente na tumba, né, no túmulo de Kardec, e ele diz assim, Allan Kardec não foi um espírito comum, ele foi o bom senso encarnado. Flammarion, em discurso de Kardec, ele foi o bom senso. Lembrando que nós também precisamos ter esse bom senso. Nós precisamos parar e respirar um pouquinho de vez em quando. Nós não podemos e não devemos ser Maria vai com as outras. Dizem que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? E vai morrer quem já morreu também. E a maioria que está atrás é quem já morreu. Nós não podemos deixar sermos influenciados pela maioria das coisas que nos rodeiam, que nos fazem nos desacreditar do nosso potencial como fagulha de Deus, porque Deus para mim é como se fosse uma grande fogueira. Eu tenho uma imagem clara de Deus para mim como uma sarça ardente no deserto de Moisés, e nós somos fagulha dessa fogueira. Que responsabilidade! Somos imagem e semelhança de Deus. Será que a gente já parou para pensar nisso? Precisamos ser sensatos. Convencendo-se de que o movimento e as respostas complexas das mesas girantes deviam-se à intervenção dos espíritos,
Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos, filosóficos e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não negligenciasse nem o imperativo da investigação empírica na construção do conhecimento, nem a dimensão espiritual e interior do homem. Empírica, investigação, negligenciasse conhecimentos científicos, filosóficos e morais. O Espiritismo não é uma religião apenas. Nós não temos um Papa, não temos um pastor, nós não temos dogmas, nós não temos vestimentas próprias, nós não temos sacramentos, nós só temos uma coisa, gente. Cadê ela? Aqui. A moral. É isso que interessa. É nisso que nós devemos estar atentos, estar preocupados, sermos homens de bem, capítulo, se eu não me engano, 7. É isso? Se eu estiver errado, depois me corrija, viu? Porque também é muita coisa. Homem de bem. O que é que o Cristo veio fazer na terra? Galera, Cristo só veio nos ensinar isso. A termos moral. Não aquela moral do cara que chega todo emplumado, com seu carrão, com sua roupa que custa R$100, com seu perfume francês, com suas contas na Suíça, declaradas ou não. Não é dessa moral que eu estou falando. Eu estou falando de uma moral que vem de Deus. Estou falando na moral que o Cristo nos ensinou, porque se você quer ir até o Pai, tem que passar por mim, disse Jesus. E passar pelo Cristo, eu repito isso sempre. Tem que conhecer o Cristo. Ninguém chega até o Cristo sem conhecê-lo. Quantos de nós aqui verdadeiramente conhecemos Jesus? Conhecemos o Cristo, governador do planeta Terra, mestre de homens e de almas. Quantos de nós? Eu não quero crer no Cristo, não. Eu não quero acreditar no Cristo. Eu quero conhecer o Cristo. Porque acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa. Eu quero conhecer, eu quero ter intimidade, eu quero sentar na mesa com Ele. Eu quero fazer como Marta, Maria e Lázaro, que nutriam da intimidade do Cristo, que bebiam daquelas palavras, daquela água. Ou vocês acham que o Cristo falava em parábolas o tempo todo? Na intimidade, eu queria ser uma formiguinha para estar na casa de Lázaro. Para ver Maria passar de um lado para o outro suando, e Marta deitada praticamente do lado do Cristo, Lázaro sentado na sua frente, ouvindo ele pregar, ouvindo ele falar as coisas de Deus, ouvindo ele falar sobre o mundo, sobre hoje, sobre o amanhã, sobre o ontem. É isso que eu quero. Eu quero ter intimidade, eu quero chamar ele de pai, eu quero deitar no colo dele como Maria fazia. E Marta chega na frente de Jesus e diz: Senhor, pede que Maria levante e venha me ajudar. E aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Quantos de nós aqui escolhemos a melhor parte? Quantos de nós aqui conversamos com Jesus? Porque conversar é uma coisa, repetir palavras e orações é outra. Ave Maria, cheia de graça, convosco. Minha avó, Virgínia, uma portuguesa, eu era criança, eu ficava, ela não parava a boca, ela ia na igreja. Eu perguntava ao meu pai, por que ela fala tanto? Meu pai, ela está rezando. Eu digo, Ave Maria. Não é isso que eu falo. A intimidade que eu busco é outra. As irmãs Baudin, todas as terças-feiras, elas se reuniam em Rivaio. Kardec frequentava a casa da senhora Baudin. Julie, a moça de 14 anos, e sua irmã Caroline, 16 anos. Com a identidade das duas foi mantida em segredo por muitos anos, sabe-se pouco sobre elas. O que se sabe é que Julie era uma médium passiva, inconsciente do que escrevia. Somente achava divertido as pessoas lhe darem tanta importância. E ela não sabia da importância que ela teria para a humanidade. Muitas vezes nós não sabemos a importância que nós temos para a humanidade. Muitas vezes nós pegamos os nossos dons, como a parábola dos talentos, e enterramos, porque não nos achamos capazes de transformar o mundo.
Eu sei exatamente da minha responsabilidade. Eu sei da minha responsabilidade de estar aqui segurando esse microfone. E um microfone que é meu ganha-pão. Não é, meninos? Antes eu usava ele só para ganhar o pão. Agora eu uso ele para falar do pão. Daquele que nos alimenta. Isso para mim tem importância. Isso é você saber que você é capaz de transformar, nem que seja uma pessoa só, nem que seja meia pessoa, mas que faça ela parar e pensar um pouquinho na vida que ela está levando, no que ela está fazendo. As respostas que Caroline e Julie psicografavam eram revistas analisadas e muitas vezes comparadas às outras mensagens. Na fase de revisão, a médium que mais contribuiu foi Ruth Jafé, uma médium sonâmbula que tinha mais de 50 cadernos com mensagens que psicografava à noite. Para Rivaio, a revisão era necessária. Primeiro, por causa da dificuldade em se entender o que os espíritos diziam. Segundo, porque para ele, os espíritos não eram donos de toda a sabedoria do universo. Conhecemos o espírito pela mensagem que ele nos traz. Porque tem muitos espíritos aí que falam bonito. Tem muitos espíritos aí que foram médicos, foram cientistas, foram escritores, que têm uma linguajar rebuscado, conhecedores da linguística, da métrica, e que utilizam disso para nos convencer do errado. Então conhecemos o Espírito, não do jeito que ele fala, mas da mensagem que ele traz, da mensagem que toca o nosso coração. E como é que nós sabemos isso? Através da intuição. Não podemos esquecer que nós estamos acompanhados todo o tempo e que do nosso lado tem um anjo da guarda, tem o nosso guia, tem os nossos amigos espirituais que fazem o que podem. Não fazem mais porque nós não deixamos. Temos que pensar nisso. É como, tem uma lenda indígena que é como se tivessem dois animais brigando o tempo todo dentro de você, o bem e o mal. Quem é que ganha? Ganha aquele que nós alimentamos mais. Então muitas vezes nós alimentamos espíritos que não trazem, falam bonito, mas que não trazem uma mensagem que a gente para assim e diz, rapaz, tem alguma coisa errada aí nesse negócio. Então Kardec afirmava que muitas mensagens de entidades eram ignoradas ou por terem gracejos ofensivos aos espíritos aí, os zombeteiros. Foram milhares de mensagens. E eu fiz biologia, sou formado em biologia também, e a gente sabe que a gente, quando vai fazer uma pesquisa, a gente tem que ter vários experimentos, né? O controle. Para quê? Para que a maioria daqueles que dão um resultado é o caminho que a gente segue. Os ruídos, as curvas, os erros, a gente vai descartando e vai seguindo o padrão. E é isso que Kardec fez. Ele foi seguindo um padrão. E quanto mais médios participassem da composição do livro, melhor. Segundo ele, mais de 10 espíritos, ou mais de 10 médios, contribuíram na primeira edição da obra. Quando o Rivaio acabou de editar as perguntas, surgiu um problema. Qual seria o título e quem deveria assinar a obra? Como não se considerava autor, e sim um organizador, que nós hoje falamos um decodificador das mensagens, ele deu o nome óbvio, Livro dos Espíritos. E em 18 de abril de 57, os primeiros exemplares saíram da tipografia de B, em Saint-Germain-en-Laye, cidade vizinha a Paris. A primeira edição foi impressa com 501 perguntas e respostas, com apenas 176 páginas. O decodificador, Kardec, do Espiritismo, né? Ele viu que seu trabalho ainda não estava terminado. Eram tantas novas revelações que ele decidiu revisar mais uma vez e entender o livro. A segunda edição definitiva contém 1019 perguntas. Quando Kardec apresentou os originais para Madame B, que era a viúva do dono da tipografia, ele já tinha falecido, mas tinha um compromisso com Kardec de publicar a obra. O filho mais novo, lendo aquele rascunho, né, disse, não vamos publicar isso não, minha mãe. Olha o que está acontecendo em Paris, esse negócio dessas mesas girantes. E a mãe disse, não, o seu pai tinha um compromisso. Ela pegou o livro, leu e disse, não, seu pai tinha um compromisso com esse homem. E pela mensagem que ele nos transmite, nós vamos publicar o livro. Pela mensagem que ele nos traz. O livro tem uma introdução com 17 itens e contém uma síntese da doutrina espírita.
É aí que surgem os termos espíritas, espiritistas e espiritismo. Muitas vezes a gente pega o livro dos espíritos e quer ler como se fosse um romance, um livro. Abre o livro e começa a ler. Aí, para logo na introdução. Esse livro é chato, leitura cansativa, as palavrinhas difíceis, umas letrinhas pequenas. Olha o desafio. Olha a gente querendo parar no primeiro degrau. Olha a gente querendo pegar o atalho, querendo furar a fila. A gente precisa ter a noção de que nada na vida é fácil. Principalmente para a gente, está lá no Gênesis. Você ganhará e tirará o sustento com o suor do seu rosto. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para fazer a caridade. A Casa do Caminhão está de portas abertas. O que não falta aqui é trabalho. Tem médio até para faxina. Tem médio de faxina. É só você incorporar o papel e, como diz meu filho mais velho, cair para dentro. Esse é o desafio. É você se despir da sua vaidade, do seu orgulho. Eu sou um doutor, eu sou jornalista. Já entrevistei Ivete, já entrevistei o Chiclete, já entrevistei tanta gente. Eu vou fazer faxina? Eu que cubro o carnaval de cima do trio elétrico, que vejo todo mundo passar, todo mundo falar comigo, que chego nos lugares, todo mundo me conhece. Pois eu digo, foi a primeira coisa que eu aprendi aqui nessa casa. A não ter vaidade. A pegar minha vaidade, amassar ela toda e jogar fora. Tem 3 anos que eu estou fora do rádio. Recebi uma proposta para voltar agora. E você não sabe como é difícil. Porque eu sei o que me espera. Só que hoje, eu não sou mais aquele homem velho que chegou aqui há 3 anos atrás, acabado, suicida, pensando em me matar, quase me separando da minha mulher, que tinha tudo e perdi tudo rápido. A gente aprende com a dor. Dizem que aqui a gente chega de 2 maneiras, pelo amor ou pela dor. Espero que todos vocês tenham chegado aqui com o coração cheio de amor. Mas a dor faz com que a gente aprenda. A dor faz com que a gente olhe o mundo com outros olhos. Jesus disse, você se preocupa muito mais com o cisco que está no olho do seu irmão e esquece de tirar a trave que cobre o seu rosto. Na maioria das vezes somos assim. Estamos preocupados com a trave, com o cisco no olho do nosso companheiro e esquecemos o quanto nós somos intransigentes, limitados, egoístas. Mas ele é pior. É isso que o Espiritismo vem nos trazer, vem nos ensinar a sermos diferentes. E logo depois da introdução, que é difícil, mas não é impossível, diz que, eu gosto muito dessa coisa de Divaldo Franco, uma vez eu vi na palestra dele, ele disse que ele chegou acho que foi para a Joana de Ângeles, logo no começo, e ela mandou ele ler o Livro dos Espíritos. Aí ele disse, eu já li, lá em Feira de Santana, ele era menino. Aí depois ela disse, não, mas você tem que ler de novo. Tem que ler de novo. Diz que depois que ele já tinha lido centenas de vezes. Ela disse, agora você tem que ler o Prolegômenos. Eu quero que você me diga o que é Prolegômenos. Aí ele, eu não sei o que é Prolegômenos. Você pode me dizer? Ela disse, então você não estudou o suficiente. Vai lá e comece a estudar tudo de novo. Só que Prolegômenos, eu vou quebrar de vocês, mostra como foi revelada a doutrina, a autoria e qual é a finalidade do Livro dos Espíritos. O livro, ele é dividido em 4 partes. Causas primárias, que é Deus, elementos gerais do universo, criação e princípio vital. A segunda parte do livro é o mundo espírita. Os espíritos, a encarnação dos espíritos. A terceira, ou o terceiro capítulo, o terceiro livro, são as leis morais. Esse daqui, para mim, tinha que vir logo depois desse aqui, das causas primárias. Porque Allan Kardec não perguntou quem era Deus. E muitas vezes, quando o Espírito da Verdade chegava para ele, ele tinha aquele comichão de perguntar, mas quem você é? É o que todos nós perguntaríamos, né? Quem é você? O que você está fazendo aí? Muitas vezes a gente trabalhando aqui no aconselhamento, o irmão que trabalha comigo, o Hugo, acho que ele lê a mente das pessoas, não sei o que. Quando ele
ele fala assim, ó, o meu nome é Hugo. Aí a menina, como é que você sabe que eu estava pensando isso? Quem era você? Porque isso é comum, eu acho. Acho que todo mundo quer saber quem é aquele espírito. Gente, não importa quem ele é. Não importa se ele é Dr. Bezerra, não importa se ele é Dr. Carlos Murion, não importa se ele é Tupi, não importa, o que importa é que ele está ali, pronto, preparado para te ouvir. Então, um conselho, quando você estiver em frente com a espiritualidade, não se preocupe quem ele é, se preocupe o que ele tem para lhe dizer e como ele vai mudar a sua vida. Lembre-se, é um aconselhamento. Então aproveitem. Não se preocupem o quem ele foi, o que ele fez, mas se preocupem muito mais o que você vai fazer dali para frente. Então as leis morais são a lei divina natural, lei de adoração, lei de trabalho, reprodução e conservação. O quarto livro, esperanças e consolações, penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. Olhe bem, isso aqui é a síntese da vida. O livro dos Espíritos, ele engloba tudo. Ele engloba religiosidade, Deus. O que é Deus? Causa primeira de todas as coisas. Os elementos gerais do universo, nós não estamos sozinhos. A casa do meu pai tem muitas moradas, disse Jesus. A criação, princípio vital, ó, eu não vim da cegonha. E tampouco vim da costela de Adão. O livro dos Espíritos nos explica isso. Ele nos fala dos reinos mineral, vegetal, nominal, animal. Fala das leis divinas. O livro dos Espíritos, ele é um compêndio. Ele tem tudo. E nós temos que aprender a estudar o que tem nele. Estudar. Não existe evolução sem estudo. Tem quanto tempo? Porque eu não estou enxergando o relógio. Tem quanto tempo? 15. Beleza. Então, do primeiro livro, das causas primárias. Capítulo 1 de Deus, dos elementos gerais, do universo, comi o universo aqui, foi a pressa, desculpem, da criação e do princípio vital. No capítulo 3 das leis morais, você vê que ele é um capítulo que engloba muita coisa. Esse daí, eu digo a vocês, estudem. Mas não estudem apenas, vivam, transformem a sua vida. Se Jesus é o meu manual, é o meu exemplo, ou melhor, se Jesus é o meu exemplo, esse é o meu manual das leis morais. É isso que falta na humanidade. É isso que falta no homem, gente. Da lei divina, natural, da lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça e da perfeição moral. Da justiça, do progresso, da destruição, está tudo aí. São 1019 perguntas e respostas. Tudo que nós queremos saber está aqui. Tudo que nós precisamos saber está aqui. E do livro 4, das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres, das penas e gozos futuros. Bem que eu podia ter nascido milionário, né? Bem que podia ter nascido com a conta bancária gorda. Bem que eu não precisaria levantar amanhã 5 horas da manhã para trabalhar, ou para levar os meninos na escola, para pegar aquele engarrafamento na paralela, para passar o dia todo naquele corre-corre, entregando salada, entregando marmita, né, Lia? Bem que eu podia, mas não foi. Sabe por que não foi? Porque se fosse ao contrário do que é hoje, eu não tiraria proveito. Eu não aprenderia, eu não cresceria, eu não participaria da minha evolução pessoal. Muitas vezes, aquele que tem muito, também vai ser muito cobrado. Porque reencarna na Terra com o propósito de ajudar a humanidade. Ó, você vai ajudar a humanidade, você vai ter dinheiro, você vai ser prefeito, você vai ser governador, você vai ser presidente do Congresso. Faz tudo errado. Que responsabilidade. Adolf Hitler. Diz que ele era um médium excepcional, contagiava as multidões. Levou milhões de alemães a fazer o que ele quis e o que ele desejava. Imagine a responsabilidade desse espírito hoje. As consequências
de tudo que ele fez. E garanto que ele veio para a Terra com um propósito totalmente diferente. Mas quando nós reencarnamos, o véu do esquecimento. Esquecemos tudo que prometemos, esquecemos tudo que planejamos, esquecemos tudo que aprendemos. Porque ninguém pensa que do lado de cá é diferente do lado de lá. É tudo igual. A gente estuda, a gente trabalha, a gente se compromete. E muitas vezes nos comprometemos e quando reencarnamos, pisamos na bola. Aqui eu deixei um exemplo para saber como era que Kardec trabalhava, né? Ele fazia as perguntas: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, respondeu o Espírito da Verdade. O que devemos entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Ora, essa é a melhor de todas. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Aqui é um comentário, uma nota de Allan Kardec sobre a resposta. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria. É definir uma coisa que não é conhecida por outra igualmente desconhecida. Quem somos nós para definir Deus? E muitas vezes queremos definir Deus na nossa vida. Muitas vezes queremos dizer e queremos mandar em Deus. Muitas vezes queremos ser deuses. Muitas vezes somos espíritos encarnados, obsessores dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos pais, dos nossos amigos. Como podemos definir Deus se nós não conseguimos nos definir? E para encerrar, antes dos meninos, obras de Kardec, Pentatêutico, que são as obras básicas. Nós que já temos 15 minutos de Espiritismo, nós que já conhecemos a importância do Livro dos Espíritos, nós que já conhecemos Allan Kardec, nós já sabemos o que o Consolador nos prometeu, e o que é que o Consolador nos deu, e o que é que nós fazemos com esse presente. Precisamos conhecer essas obras básicas. Não como livros romanceados, não como um livro de aventura, não como Asíbia Gasparetto, mas como ferramentas de trabalho. Livros de estudo, livros de cabeceira que ficam do nosso lado. Médium que não lê e não estuda o livro dos médiuns todo dia, muitas vezes pisa na bola. Espírita que não conhece o livro dos espíritos, vacila, escorrega, derrapa na curva. Precisamos ter consciência de que nós somos responsáveis pela nossa vida agora e amanhã também. Porque a morte não existe. O que morre são as células, os tecidos, o que morre é o corpo. E nós devemos agradecer todos os dias a esse corpo, esse corpinho que Deus me deu. E devemos cuidar dele, porque é ele que nos leva e nos traz, ele que nos dá a condição de estarmos aqui encarnados e cumprindo a nossa missão. Muitas vezes o Espírito está trabalhando com a gente e ele agradece por nós podermos disponibilizar para ele o aparelho vocal que eles não têm mais. Muitas vezes eles agradecem pela nossa motricidade, pela nossa mão, pela nossa escrita, porque eles não têm mais isso. E nós, muitas vezes, não damos valor ao que temos e ao que somos. Ainda bem que eu sou assim, baixinho, gordinho, um gatinho, não é não, galera? Porque Deus me fez assim e eu tenho que me amar desse jeito. Então se amem do jeito que vocês são. E agora, para encerrar, eu queria que os meninos... Diga, filho. Então pronto. Então a surpresa vai ficar na hora do passe. Melhor ainda. Obrigado a todos vocês pela atenção e que eu tenha conseguido pelo menos ser uma formiguinha na vida de vocês. Gostaríamos de agradecer ao nosso palestrante e convidamos agora os médios passistas pela caridade para encaminharmos o passo coletivo.
Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, em conceber o amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, ó pecador. Amém. Amém. Mestre amado Jesus, ó como estamos agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado em sua seara. Rogamos aos bons espíritos que possam nos ajudar a compreender a sua mensagem, para que tornamos cada vez mais espíritos a caminho do nosso Pai. Rogamos aos bons espíritos que estejam conosco, nos acompanhando até os nossos lares e acompanhando nos trabalhos de hoje. Rogamos pelos nomes colocados sobre a mesa de oração, para que, de acordo com o merecimento de cada um, possam encontrar a sua paz e a sua ajuda, Senhor. Rogamos aos bons espíritos a fluidificação da água que será servida, para que ela possa servir de bálsamo para o nosso